Você é um nadador profissional corajoso o suficiente para dar um mergulho em qualquer oceano ou mar? Más notícias. Existem alguns lugares que você deve evitar, não importa quão bem você nade ou mergulhe. Alguns desses lugares têm rochas submarinas perigosas, fortes correntes e marés. Outros são famosos por lendas sobre monstros e criaturas misteriosas. Então vamos mergulhar nesse show de horrores aquáticos. Você já ouviu falar no The Stride? É uma variação de stride, em tradução livre do inglês, caminhar a passos largos, usada em Yorkshire, e se refere a uma seção estreita do rio Wharfe que é tão pequena que você poderia pular sobre ela. Mas não se deixe enganar pelo seu tamanho, pois esse é um dos pontos mais perigosos da região. Até mesmo dar um passo na água pode ter consequências terríveis. O rio Wharfe tem uma correnteza forte, e como o Stride é tão estreito, é ainda mais forte nessa área. O intenso fluxo da água erodiu o calcário ao redor do Stride, criando espaços ocos muito mais profundos do que o restante do leito do rio. Aqui está o segredo. A correnteza também enfraqueceu as margens do Stride por baixo. Portanto, o chão onde você está admirando o fluxo rápido provavelmente é apenas uma saliência frágil sobre águas traiçoeiras. Não há registros de alguém que tenha entrado na água do Stride e conseguido sair dela. E a pior parte? Você nem imaginaria que esse riacho de aparência inocente poderia ser tão perigoso. Portanto, meu conselho para você, meu amigo, é que se limite a um corpo de água mais seguro para suas aventuras aquáticas. Se estiver procurando uma viagem de fim de semana na Califórnia, o Lago Horseshoe é o lugar ideal. Ele tem tudo: praia de areia, trilhas para caminhadas e áreas para piquenique. Mas espere, ele esconde alguns segredos. Esse lago tem um lado sombrio, próximo dos 40 hectares de árvores mortas que o cercam. E não são apenas as árvores que foram destruídas por esse lago. Os terremotos que ocorreram em 1989 e 1990 liberaram dióxido de carbono sob o magma quente. O gás se infiltrou no ar, prejudicando toda a vida ao redor do lago. Mesmo agora, o Lago Horseshoe é tão perigoso quanto era há 30 anos. O que o torna tão assustador é que os níveis desse gás tóxico mudam aleatoriamente. Os sinais de alerta que estão afixados em todos os lugares certamente podem dar um toque de filme de terror a uma caminhada divertida na floresta. Em Kauai, no Havaí, há um grupo de cachoeiras deslumbrantes que costumavam ser um destino popular para os turistas. As cataratas de Kipu, como são chamadas, já foram o local ideal para nadar e mergulhar. Para chegar até elas, era preciso fazer uma longa caminhada por um caminho de terra até finalmente chegar a uma vista de tirar o fôlego de uma cachoeira de 6 metros que jorrava em uma piscina cristalina abaixo. Mas desde 2011, essa área está proibida para o público. Por quê, você pergunta? Bom, houve muitos acidentes nas cataratas de Kipu. Obviamente, pular do topo da cachoeira seria um motivo óbvio para isso, mas além disso, houve casos muito mais misteriosos. Testemunhas contam histórias de nadadores que aproveitavam tranquilamente a piscina na parte inferior da cachoeira e foram subitamente arrastados para baixo da superfície. Nenhuma explicação definitiva foi encontrada para esses acidentes. Os habitantes locais acreditam que a culpa é do espírito da água Moa, que não gosta de ser incomodado por turistas barulhentos. Há também a teoria de um poderoso redemoinho no fundo da piscina. De qualquer forma, os livros de guia turístico não mencionam mais as cataratas de Kipu e a invasão de propriedade é punida severamente. O buraco de Samaesan, localizado no Golfo da Tailândia, é o melhor lugar para mergulhadores que buscam emoção, mas também é o mais perigoso. Com uma queda de 85 metros, é o local de mergulho mais profundo da região. Mas sua profundidade não é o único motivo pelo qual é considerado um local a ser evitado. A área é uma importante zona de navegação para navios petroleiros gigantes. As fortes correntes ao redor do buraco tornam o mergulho ainda mais traiçoeiro. E como se isso não bastasse, o buraco de Samaesan também é o lar de barracudas mortais que podem facilmente atacar mergulhadores desavisados. A água é tão turva que a visibilidade é quase nula, o que torna difícil avistar essas criaturas marinhas agressivas. Resumindo, o buraco de Samaesan é um local de tirar o fôlego, mas extremamente perigoso, que só deve ser explorado por mergulhadores experientes com nervos de aço. Agora vou falar sobre a praia de New Smyrna, a capital mundial de ataques de tubarão. Se estiver procurando um local de férias relaxante no condado de Volusia, na Flórida, talvez deva evitar essa praia. As águas ao redor da praia de New Smyrna estão repletas de peixes, o que atrai muitos tubarões.
De fato, foram registrados tantos ataques de tubarão nessa área que ela ganhou o título de capital mundial dos ataques de tubarão. Até mesmo os cientistas alertaram que, se você for nadar nessa área, é provável que se aproxime de pelo menos uma dessas criaturas. Estamos falando de uma distância de 3 metros e, em muitos casos, você nem perceberia. Para piorar a situação, o tubarão cabeça chata, um dos tipos mais perigosos e agressivos, foi visto nessas águas. Mais uma vez, Kauai aparece em nossa lista. A praia na costa de Napali, chamada Praia de Hanacapiai, pode parecer o paraíso na Terra, mas não se deixe enganar. Para chegar lá, é preciso caminhar por uma trilha rochosa super íngreme de 3 quilômetros. Não há salva-vidas nessa praia remota, portanto, mesmo que você decida dar um mergulho na água, estará por sua conta. A maior ameaça à sua segurança são as correntes de retorno incrivelmente fortes. Elas estão quase sempre presentes porque não há recifes para proteger a costa. E se alguém for pego por uma, não há lugar seguro para nadar por quilômetros. A praia segura mais próxima fica a 10 quilômetros de distância. Acredite em mim, essa praia não tem o melhor histórico em termos de segurança. Portanto, é altamente recomendável que você fique fora da água se acabar indo para lá. Agora vou contar sobre um lugar que parece ter saído diretamente de um filme de terror. Estamos falando do Berkeley Pit, que é um lago artificial situado em Butte, no estado de Montana, nos Estados Unidos. A primeira coisa que você notará sobre esse lugar é que ele tem uma cor vermelho-sangue assustadora que só pode ser descrita como inquietante. Você pode se sentir tentado a dar um mergulho, mas isso seria um erro grave. Nem mesmo toque na água. Ela é extremamente perigosa devido aos metais pesados presentes nela, como cádmio, arsênico, zinco, chumbo e cobre. Eles são provenientes das rochas que circulam o lago e tornam a água super ácida. De fato, esse lugar costumava ser uma mina de cobre a céu aberto, daí a sua cor. Portanto, se quiser meu conselho, evite esse lugar a todo custo. Tem 3 lagos que talvez sejam os lugares mais perigosos de todos os que mencionei até agora. Todos eles estão localizados na África. O Lago Mono-1 e o Lago Nyos, em Camarões, e o Lago Kivu, em Ruanda, são como bombas relógio prontas para explodir. Eles foram formados sobre piscinas subterrâneas de rocha derretida, e às vezes essa rocha derretida libera gases tóxicos, como metano e dióxido de carbono, diretamente na água. Quando isso acontece, os gases podem se acumular até explodirem repentinamente na água, criando ondas enormes que podem destruir tudo em seu caminho. Esse tipo de explosão é chamado de erupção límnica e pode liberar uma nuvem de gás venenoso que pode ser prejudicial a tudo que estiver nas proximidades. A parte mais aterrorizante? Essas explosões podem ocorrer a qualquer momento, sem nenhum aviso. Portanto, se você se encontrar perto de um desses lagos, é melhor ficar em alerta máximo, pois nunca se sabe quando a próxima explosão pode acontecer. Talvez você conheça outros lugares que não recomendaria para um mergulho divertido? Compartilhe suas não recomendações nos comentários abaixo. Cansado da velha Terra? Quer saber o que está além do céu estrelado da noite? Você não é o único. As pessoas têm feito a mesma pergunta há séculos. Felizmente, os cientistas têm tudo o que você precisa. Eles descobriram muitas coisas sobre lugares incríveis a anos-luz de distância do nosso planeta azul. Apenas um ano-luz equivale a cerca de 9 trilhões de quilômetros. Incrível, não? Então, todos a bordo. A nave espacial do conhecimento está decolando. Sua primeira parada fica a 2,5 bilhões de anos-luz de distância da Terra. Trata-se de um quasar, um dos objetos mais brilhantes do universo e o primeiro a ser descoberto. Um quasar não é uma estrela, mas uma galáxia distante. Esse objeto extremamente brilhante obtém sua energia de um buraco negro supermassivo. Um disco de matéria gira em torno do buraco negro e cria atrito. É como quando você está com frio e esfrega as mãos para se aquecer. O atrito entre as palmas das mãos gera calor, fazendo com que você se sinta bem e confortável. O mesmo acontece no quasar, só que a quantidade de calor é maior, muito maior. Espero que você tenha se lembrado de levar protetor solar. A temperatura no coração desse quasar pode chegar a 10 trilhões de graus Celsius. Além disso, há luz, muita luz. Esse objeto celeste brilha 100 vezes mais do que todas as estrelas de sua galáxia juntas. É hora de esfriar um pouco, 272 graus Celsius negativos para ser mais preciso. Essa é a temperatura de uma jovem nebulosa planetária chamada Nebulosa do Boomerang. Ela está localizada a 5.000 anos-luz de distância da Terra. O telescópio espacial Hubble da NASA capturou imagens da formação em 1998.
Ela é composta de gás proveniente de uma estrela próxima ao fim de seu ciclo de vida. Dentro da nebulosa, há mais vento do que em Chicago, conhecida como Cidade dos Ventos. Os ventos atingem velocidades de até 500 mil km por hora, e eles são a causa das temperaturas geladas da nebulosa. Os pesquisadores ficaram impressionados ao descobrir que a temperatura da nebulosa do Boomerang está apenas 1 grau acima do zero absoluto. 0 kelvins é para ser a temperatura mais fria possível. Esse é o ponto em que toda a atividade molecular e atômica é interrompida. Brrr, dá vontade de subir a temperatura da sua nave espacial. Em seguida, você está indo para um lugar que talvez não queira visitar. Desculpe. Então, é o buraco negro mais maciço. Esse gigante está localizado no coração de uma grande galáxia, a cerca de 10,4 bilhões de anos-luz do nosso planeta. Sua massa é 66 bilhões de vezes maior que a do Sol, o suficiente para fazer com que o buraco negro supermassivo da nossa galáxia se sinta envergonhado. Ele tem até uma massa de apenas 4,5 milhões de vezes a do Sol, mas é melhor não se aproximar de nenhum deles, pois a dieta de um buraco negro consiste em matéria. Ao calcular a quantidade de matéria que eles consomem, os cientistas podem determinar sua taxa de expansão. E esses buracos negros têm um apetite tanto. Os astrônomos acreditam que há buracos negros estupendamente grandes escondidos em algum lugar do universo. Se eles forem reais, estima-se que sua massa seja maior que 100 bilhões de vezes a do Sol. É hora de comer algo leve. A espaçonave entra no sistema Kepler-51. Ele abriga os planetas mais leves do universo conhecido, chamados de algodão doce. Parece bastante fofo, e é mesmo. A massa desses planetas é a mesma ou ligeiramente maior que a da Terra. Mas isso não significa que eles sejam pequenos. Pense neles como algodões doces gigantescos do tamanho de Júpiter. Eles são planetas recém-nascidos cuja atmosfera ainda está esfriando. No entanto, talvez seja melhor esperar que esse processo termine, pois 260 graus Celsius é quente demais para a gente tolerar. Mas para os especialistas, os algodões doces são especiais. Esses planetas são incrivelmente raros, já que menos de 20 foram descobertos até agora. Você está pronto para uma corrida? Digamos que a nave em que você está esteja viajando a uma velocidade de 40 mil km por hora. Esse é o atual recorde de velocidade humana. Ele foi estabelecido pelo trio de astronautas da NASA da missão Apollo 10 em 1969. E não estou falando de Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Essa foi a missão Apollo 11 no final daquele ano. Agora você vai competir contra uma estrela a 18 mil anos-luz da Terra. Sua maior vantagem é que essa é uma estrela de nêutrons. Ela foi formada quando outra estrela maciça ficou sem combustível nuclear e não conseguiu mais se sustentar. Pense em um carro andando com o tanque vazio. Agora, a vitória não poderia estar mais próxima, certo? Bom, não é bem assim. Quando uma estrela de grande massa sente que seu tempo acabou, ela se encolhe e começa a girar. Os patinadores artísticos fazem o mesmo durante um giro. Eles dobram os braços para aumentar a rotação ao máximo. Essa estrela de nêutrons é a campeã do universo. Ela gira a uma velocidade de 250 milhões de quilômetros por hora. Isso é aproximadamente 24% da velocidade da luz. Uau! Você está com pouca energia neste momento. É hora de se recarregar com uma erupção de raios gama. Os raios gama são ondas eletromagnéticas geradas por várias formas de radiação. Essas explosões eram praticamente desconhecidas pela ciência até o final da década de 1960. Satélites equipados com detectores de raios gama registraram acidentalmente enormes explosões de radiação fora do nosso sistema solar. O que eram essas explosões? Nada escuro, sem dúvida, pois essas são as formas mais energéticas de luz. Os cientistas acreditam que as erupções de raios gama ocorrem quando duas estrelas de nêutrons colidem e formam um buraco negro. A outra explicação é que elas são o estágio final de vida de uma supernova. Esse evento acontece quando uma estrela decide terminar com um estilo. As erupções de raios gama são mais brilhantes do que um diamante. Elas são 1 milhão de vezes mais brilhante que o Sol. Isso que eu chamo de um aumento de energia. Seu humor já está mais leve. Você quer visitar um lugar que tenha um charme. Não se trata de um resort de praia, mas de um magnetar. É uma estrela de nêutrons com um toque especial. Os magnetares têm um campo magnético que é 1 trilhão de vezes mais forte do que o do nosso planeta. Mas não caia em sua atração. Digamos que você não viverá para contar a história se chegar muito perto de um deles. Em 2004, uma chama que saiu da superfície de um magnetar conseguiu comprimir o campo magnético da Terra a uma distância de 50 mil anos-luz.
bastante impressionante para uma estrela do tamanho de uma cidade. Dá vontade de se juntar a esse ímã enorme para cometer o maior roubo de todos os tempos. Um magnetar tem a capacidade de roubar todos os cartões de crédito do planeta Terra a uma distância equivalente à metade da distância da Lua. Felizmente para os seres humanos, a NASA descobriu apenas 31 dessas estrelas até o momento. Você mal conseguiu escapar da atração de um magnetar. De repente, você começa a sentir uma força estranha atraindo-o para longe de sua base. É o Grande Atrator, um dos maiores mistérios do universo. Essa enorme irregularidade gravitacional vem nos puxando cada vez mais para perto dela há bilhões de anos. Os cientistas estimam que o Grande Atrator está localizado no centro do superaglomerado Laniakea. O nome significa céu incomensurável em havaiano. Ele representa uma coleção gigantesca de planetas, estrelas e asteroides. Nossa galáxia natal, a Via Láctea, é apenas uma partícula nesse enorme superaglomerado. De acordo com a teoria do Big Bang, não o programa de TV, mas a teoria real, o universo tem se expandido em todas as direções. Mas o misterioso Grande Atrator está desacelerando as coisas. Como exatamente? Os pesquisadores ainda precisam descobrir isso. Pelo lado bom, eles são excelentes em dar nomes às coisas. O fim do universo seria chamado de Grande Colapso, se ainda existir alguém para o chamar assim depois de acontecer. Sua jornada também termina no limite do universo. A galáxia mais distante da Terra também é a mais antiga. As galáxias que se formaram primeiro após o Big Bang foram as que se afastaram mais. Portanto, toda vez que os telescópios avançados detectam um ponto muito distante, eles fornecem aos cientistas uma imagem das origens do universo. Você está indo para a Ilha da Queimada Grande, uma das mais perigosas do mundo. Lá você se vê entre florestas tropicais, rochas enormes e pastagens. O local abriga pássaros, gafanhotos e baratas gigantes. Mas existe mais um animal, e por causa disso a ilha ganhou sua famosa reputação. Existem cobras vivendo por lá, e muitas. Tantas que o local também é conhecido como Ilha das Cobras. Você sobreviveria lá? Localizada a apenas 32 quilômetros da costa do Brasil, essa ilha tem uma área de 43 hectares, o que dá em torno de meio quilômetro quadrado. Provavelmente ela se separou do continente após a última era do gelo. As cobras também foram separadas da maioria das outras espécies animais. Elas não tinham concorrentes e contavam com uma fonte ilimitada de comida. Em uma área tão pequena, existem até 4.000 cobras. Isso é uma cobra para cada metro quadrado. Seria uma façanha difícil não encontrar uma cobra nesta ilha. A jararaca ilhoa não é apenas uma das cobras mais numerosas da ilha, como também é uma espécie de víbora altamente venenosa. Uma das mais venenosas de toda a América Latina. Seu veneno é potente devido ao isolamento da espécie, com apenas pássaros compartilhando a terra com elas. Para pegar esses pássaros, o veneno da cobra precisava ficar mais forte. E de fato, desde que se separaram de suas parentes distantes, o veneno delas se tornou até 5 vezes mais forte. Na maior parte do tempo, essas cobras se escondem nas árvores ou entre as folhas no chão. Se você ficar preso aqui, vai querer uma distância segura. As cobras usam sobretudo o olfato e sentem as vibrações. Se você chegar muito perto de uma, fique parado ou afaste-se lentamente. Se fizer muitas vibrações, isso as deixará se sentindo ameaçadas, fazendo com que ataquem. Se avistá-las a uma distância segura ou se estiver andando em direção à grama alta, bata os pés algumas vezes. Isso avisará as cobras da sua presença. Elas não se arriscarão a abater presas maiores do que são e provavelmente se afastarão. Carregar uma vara é sempre uma boa ideia, caso você encontre uma cobra acidentalmente. Dessa forma, você terá uma extensão do braço que não pode ser mordida. Essa simples providência pode salvar sua vida. Uma vara com uma forquilha na ponta lhe dará ainda mais vantagem. Mesmo que uma cobra comece a agir agressivamente, mantê-la pressionada a impedirá de prosseguir. Mas aconteça o que acontecer, não tente pegá-la. Ok, mas e se você for mordido? As chances são muito grandes nessa ilha, é claro. E, em primeiro lugar, não tente tirar o veneno sozinho. Certifique-se de chamar os serviços de emergência imediatamente. Enquanto a ajuda estiver a caminho, coloque uma atadura. Uma peça de roupa servirá se você não tiver mais nada. Não tente perseguir a cobra tentando identificar a espécie. Os serviços de emergência sabem como descobrir qual é o veneno. Agora é só manter a calma e esperar a ajuda. Você pode estar se perguntando para quem pode ligar nessa ilha abandonada.
Bem, como é estritamente proibido visitar esse lugar, há placas por toda a ilha aconselhando a manter distância e também um número para o qual você pode ligar se tiver problemas. Digamos que você tenha evitado com sucesso ser mordido. A próxima coisa a considerar é o que você pode comer lá. A Ilha das Cobras era anteriormente conhecida como Ilha da Queimada Grande, referindo-se à floresta sendo queimada. A razão para isso foi o fato de que toda a ilha foi deliberadamente incendiada para dar lugar a uma plantação de bananas. Infelizmente, o negócio da banana não foi um sucesso. É provável que isso tenha acontecido porque os agricultores ficaram doentes e cansados das cobras. Mas algumas bananeiras ainda existem hoje e podem fornecer nutrientes muito necessários. Você também vai querer um pouco de proteína na sua dieta durante a estadia. Felizmente, junto às cobras presas na ilha também existem baratas. Essas baratas gigantes de aparência pré-histórica saem à noite para se alimentar de plantas. Prepare aquele churrasco e desfrute da rara iguaria que essa ilha oferece. Uma ótima maneira de sobreviver na ilha é evitá-la completamente. Se por acaso você estiver navegando, lembre-se de que este lugar já foi ligado ao continente. É muito provável que as rochas sob as ondas danifiquem o fundo do seu barco se você chegar muito perto. Certifique-se de manter uma distância adequada ao passar. Claro, a ilha é intrigante, mas lembre-se de que não importa quão perto você chegue, não conseguirá ver cobras enquanto ainda estiver no barco. Só dá para ver essas criaturas se chegar perto o suficiente, o que você não deveria fazer. E não são apenas os répteis que tornam esse local perigoso. Os piratas visitam a ilha com bastante frequência. Não os piratas cantores de Celeuma com suas pernas de pau, mas biopiratas que vão lá para capturar exatamente o que a torna tão perigosa. Eles vão atrás das cobras para pegá-las e vendê-las ilegalmente. Desde que a ilha foi isolada cerca de 11 mil anos atrás, a jararaca ilhoa evoluiu dentro do seu próprio habitat. Portanto, embora existam muitos répteis nesta ilha, eles ainda são uma espécie ameaçada. Devido ao número limitado, seu valor é muito alto, chegando a $30 mil nos mercados ilegais, o que serve de motivação aos biopiratas para capturá-las. Eu posso pensar em maneiras melhores de ganhar a vida. De qualquer forma, digamos que você tenha todos os recursos necessários para sobreviver em um dos lugares mais perigosos da Terra. Acha que conseguiria essa façanha? Talvez você pense que é impossível. Você ficaria surpreso com o quão possível isso pode ser, se souber o que está fazendo. Acontece que muitos já visitaram esse lugar assustador antes. As equipes de pesquisa costumam ir até lá. Elas estudam a cobra jararaca ilhoa, seu ambiente e suas fontes de alimento, para fins de preservação. Mas os cientistas sempre garantem que haja um médico na equipe. Há também um farol na Ilha das Cobras. Até a década de 1920, havia pessoas que o operavam. Em seguida, tornou-se automatizado. Algum palpite do porquê? As autoridades brasileiras visitam o farol uma vez por ano para se certificar de que ainda está funcionando. Os moradores do continente conhecem a reputação da ilha, então as histórias de pessoas desaparecidas são mínimas. Mas um grupo de pescadores chegou perto demais dela. Como estavam navegando por sua rota normal, eles acidentalmente se aproximaram da costa. O barco deles bateu em uma pedra sob as ondas e começou a encher de água. Como o barco estava afundando rapidamente, os homens tinham apenas duas opções: tentar sobreviver no mar agitado ou nadar até as margens da Ilha das Cobras. Foi uma escolha difícil de fazer, afinal eles já tinham ouvido as histórias, e elas não se resumiam apenas às cobras. Rumores diziam que a ilha era amaldiçoada. Independentemente das histórias, os pescadores optaram por se arriscar na ilha. Depois de chegar à costa, tentaram ser cuidadosos. As informações que tinham do local poderiam ajudá-los a sobreviver, mas o mais importante é que eles sabiam que tinham que evitar a floresta tropical a todo custo. Como ficaram com fome, caminharam cuidadosamente pela orla da floresta, coletando bananas. Eles ficaram sobretudo sentados, esperando e resguardando suas energias, e só podiam beber água quando chovia. Isso foi o suficiente para sustentá-los. Eles dormiram na praia, desprotegidos das intempéries e do clima, e o tempo todo estavam bem perto do conforto do farol e das cavernas. Provavelmente foram super cautelosos, mas era melhor suportar algum desconforto do que arriscar suas vidas por uma cama seca. Eles não cederam à tentação e conseguiram sobreviver por 3 dias sem ser picados por uma cobra. Depois disso, um barco que passava finalmente os resgatou. Então, agora você sabe que tudo é possível.
Imagine que você está surfando uma onda perfeita e de repente ela congela. Bem, com certeza parece assustador, mas não poderia acontecer na vida real, certo? Errado. Você pode ver ondas congeladas alucinantes na Antártida. Tais ondas ocorrem quando o gelo é comprimido e a pressão cada vez maior espreme as bolhas de ar. Quanto à bela cor azul, é o resultado do derretimento e recongelamento. Quando o verão começa, um rio de aparência comum na Colômbia se transforma em um arco-íris líquido. Caño Cristales, também conhecido como o rio mais bonito do mundo, brilha em 5 cores: vermelho, preto, verde, azul e amarelo. Só fica assim durante 6 meses do ano, porque a planta aquática que lhe dá os tons vibrantes precisa do nível de água e da quantidade de sol certos para fazer a sua mágica. A Austrália abriga uma cachoeira horizontal única na costa da região de Kimberley. Na verdade, é apenas um fluxo de maré rápido, movendo-se através de 2 rochas estreitas e alinhadas. As marés podem subir 9 metros. As quedas revertem sempre que a maré muda. Nesse mesmo país está a maior rocha do mundo. É tão grande que parece até uma grande colina. Tem uma circunferência de 25 km e 351 metros de altura. As bordas estão erodidas desde que a rocha existe. Esses edifícios de tijolos de barro têm 7 andares e foram construídos com solo fértil, feno e água que foram transformados em tijolos e deixados para assar ao sol por dias. Os andares térreos eram usados para manter gado e grãos, e os níveis superiores eram lugares para socializar e garantir uma boa vista. Antelope Canyon, no Arizona, também conhecido como o lugar onde a água corre através da rocha, tem 2 seções de canyons com fendas. Ao longo dos anos, a água que atravessa o arenito criou uma formação pitoresca única. Se você já pisou no solo árido do deserto do Namibe, na Namíbia, prepare-se para uma imagem assustadora. Você verá inúmeras manchas circulares entre 1,80 m e 15 metros de diâmetro. Organizados em um padrão semelhante a um favo de mel, eles se estendem por 2.400 quilômetros em direção ao horizonte. Essas manchas também são conhecidas como círculos de fadas, e você pode se decepcionar com a explicação desse mistério. Ninguém sabe ao certo a origem desses círculos, embora existam inúmeras teorias, desde radioatividade do solo até atividade de cupins de areia. O Monte Haleakala, no Havaí, é um dos lugares mais tranquilos do mundo. Gerentes de parques nacionais quase não conseguiram encontrar som para medir aqui. O nome do lugar em havaiano significa Casa do Sol. Ele se formou graças a um vulcão que ficou ativo por 1 milhão de anos. Os fluxos de lava se acumularam ao longo dos anos e se transformaram em uma montanha. Tem seu próprio clima, que é impossível prever. Leva quase uma semana de navio da África do Sul para viajar para o assentamento mais isolado do mundo, Edimburgo dos 7 Mares. Você precisaria de uma permissão especial do governo para visitar o local como turista. Cerca de 300 moradores se tratam como família, cultivam sua própria comida e mantêm sua ilha impecavelmente limpa. Daintree Rainforest, na Austrália, é a floresta tropical mais antiga do mundo. Existe há mais de 100 milhões de anos. Daintree é o lar de algumas espécies animais únicas, 12 mil tipos diferentes de insetos e cerca de metade da população de sapos, borboletas e morcegos da Austrália. A floresta tropical também tem cerca de 3 mil tipos de espécies de plantas. As rochas que viajam são chamadas de pedras deslizantes porque parecem se mover pelo leito seco do lago Racetrack Playa, ou em português, Planície dos Rastros, no Parque Nacional Vale da Morte, Califórnia. À medida que as rochas se movem, deixam para trás uma trilha assustadora que costuma confundir os cientistas. Afinal, alguns dos pedregulhos pesam mais de 300 quilos. Além disso, algumas das trilhas são curvas, enquanto outras são em sua maioria retas, com curvas inesperadas para a direita ou para a esquerda. De repente, em 2006, os especialistas da NASA desvendaram o mistério. Acontece que durante o inverno, o lago se enche de água, cobrindo as rochas no fundo com gelo. E como o gelo é bastante flutuante, os movimentos subaquáticos e os ventos fazem as pedras se moverem pelo leito do lago. Em seu caminho, eles deixam rastros bizarros, vistos apenas quando a água evapora no verão. O Lago Maracaibo, na Venezuela, é frequentemente chamado de capital mundial do raio. As tempestades acontecem aqui 300 dias por ano, com um pico em setembro. Às vezes, há até 200 flashes em 1 minuto. Isso acontece porque o ar frio vindo dos Andes se encontra com o ar quente do Mar do Caribe e gera eletricidade.
Alguns lugares na Terra têm menos gravidade do que outros. A Baía de Hudson, no Canadá, por exemplo, costumava ser coberta por uma geleira super espessa e pesada durante a última era glacial. O gelo havia empurrado toneladas de massa rochosa para fora quando começou a derreter. Quanto menor a massa de um objeto, menos gravidade ela tem. Levará mais 5.000 anos para a Terra voltar à sua forma original neste local. Até lá, você sempre pesará menos aqui do que em qualquer outro lugar do mundo. O Lago das Cinco Flores, no Vale de Yuzhaikou, na China, muda sua cor de amarelo âmbar para verde esmeralda, jade escuro, turquesa claro e às vezes coral. Nunca congela graças às fontes termais subaquáticas e nunca derrete ou seca, ao contrário de outros lagos vizinhos. Os moradores acreditam que é feito de pedaços de um espelho que caíram do céu. O vale circundante tem algumas formas de relevo, kárstico, cônico, estreito, cachoeiras espetaculares, cerca de 140 espécies de pássaros e o panda gigante, juntamente com outras espécies de plantas e animais ameaçados de extinção. O Cabo Denison, na Baía de Commonwealth, na Antártida, é o lugar mais ventoso do planeta. Tem ventos descendentes incomuns. Eles se formam devido ao formato de cúpula do continente e do clima sempre frio. Esses ventos são tão rápidos e fortes que estragam os instrumentos de medição e os mastros aos quais estão presos. A velocidade recorde até agora foi de 321 km por hora. O deserto do Saara, que ocupa 10% do continente africano, é extremamente quente e seco. É por isso que é um dos lugares com o céu mais limpo. Quase nunca há uma nuvem. Isso, além do afastamento de qualquer civilização, o torna um dos melhores pontos para observar as estrelas. Na Dinamarca, as pessoas experimentam efeitos do tipo apagão com bastante regularidade. Olha só que estranho, mas fica ainda mais bizarro quando você descobre que os pássaros são a causa desse fenômeno incomum. Toda primavera e outono, milhões de estorninhos migram da Suécia, Finlândia e Noruega para a Grã-Bretanha, Bélgica e França. A Dinamarca é o lugar de sorte onde você pode observar sortsol, o nome dinamarquês para sol escuro. Essas aves viajam em grandes bandos, o que facilita a troca de informações e o aquecimento. Antes de os pássaros pousarem, eles realizam movimentos que parecem dança, mas na verdade estão fazendo formações diferentes na tentativa de espantar os predadores. E embora os pássaros voem em padrões altamente sincronizados, as pessoas pensam que o enorme bando muda de forma caoticamente. O sol escuro dura apenas 20 minutos durante o pôr do sol, e você precisa ser rápido ou sortudo para ver esse fenômeno. O segredo da cor de chiclete da Pink Sand Beach, a praia rosa das Bahamas em Barbuda, são os corais esmagados e minúsculos organismos unicelulares vermelhos que vivem abaixo delas. Você pode ver aquele famoso tom quando as ondas estão fortes o suficiente para lavar a terra misturada. O segredo da limpeza impecável deste lugar é que ele não possui instalações públicas e é menos movimentado do que outras ilhas do Caribe. Levou milhares de anos para Pequenine Ponds, na Austrália, se formar. Todo esse tempo, a água doce subterrânea estava se movendo lentamente para a superfície através do calcário. Formava uma grande caverna subaquática com paredes de calcário branco. Você precisaria de uma permissão especial para mergulhar aqui, e saiba que vale a pena. A cachoeira Baatara Gorge tem 3 pontes naturais para qualquer um atravessar, tirar fotos incríveis e até fazer piqueniques. A cachoeira é resultado da erosão do calcário que vem acontecendo há milhões de anos, mesmo que pareça que alguém fez um buraco bem no meio. Está localizada na vila de Tanorin, que fica a apenas 2 horas da capital Beirute. Uma vila no estado de Meghalaya, na Índia, é conhecida como a mais úmida do planeta, de acordo com o Guinness World Records. A precipitação média anual por lá é de cerca de 11.900 milímetros. É o resultado de ventos quentes e úmidos de monção vindos da Baía de Bengala, trazendo nuvens cheias de chuva. Deságua em rios e cachoeiras e nunca para. Os moradores que trabalham nos campos sempre usam capas tipo cesto para se protegerem de alguma forma. A vila de Leknes, com uma população de cerca de 3.500 habitantes, está localizada na Noruega, acima do Círculo Polar Ártico. Tem um clima excepcionalmente quente em comparação com outros lugares na mesma latitude. Em janeiro, a média mínima é de 0 graus Celsius e raramente cai abaixo de 1 grau negativo. A temperatura média de julho é de 11 graus Celsius, o que é bastante normal para muitos lugares na Europa. Pastagens de Puna, Peru. Um deserto nu, terra rochosa e um grande nada.
Ah não, espere! Aqui temos a Yareta. Yareta é uma planta com uma flor com uma aparência tão única que você pode até pensar que foi photoshopada. Isso porque ela é muito diferente do resto do deserto. À primeira vista, parece que algumas rochas estão cobertas de musgo. Mas estamos falando de uma planta de 3.000 anos encontrada nas pastagens geladas de Puna, nos Andes. Essa planta cresce em tufos, e eles são tão densos que você poderia ficar em cima de um arbusto de Yareta e seu peso seria suportado sem problemas. Spotted Lake, ou Lago Manchado, no Canadá. Dizem que é o local mais mágico do Canadá. No inverno e na primavera é apenas um lago normal que se parece com qualquer outro. Mas experimente ir lá no verão, quando a água começa a evaporar. Será como se você tivesse entrado em um mundo diferente. Uma paisagem pontilhada de bolinhas com manchas azuis, verdes e amarelas. Durante o verão, se formam mais de 300 piscinas e elas parecem mágicas. Ao longo dos séculos, as pessoas acreditavam que cada uma delas tinha propriedades curativas diferentes. Ah, e a explicação para as cores vibrantes é ciência pura. Elas possuem uma alta concentração de diferentes minerais. Rio Tinto, Espanha. Por mais de 5.000 anos, este rio vermelho foi cercado por minas cheias de cobre, prata, ouro e outros minerais. Essa alta concentração de metais dá ao rio sua cor avermelhada única. As pessoas mineraram na região por séculos, até que toda a indústria começou a desaparecer. As minas permaneceram abandonadas até serem redescobertas no século XVIII. O rio é bastante impressionante, mas também é muito perigoso para as pessoas devido à sua alta acidez. As bactérias na água criam condições semelhantes a algumas que podem ser encontradas em outros lugares do nosso sistema solar. Por exemplo, os cientistas acreditam que há algo semelhante em uma das luas de Júpiter, a Europa. Um oceano ácido está escondido sob a superfície dessa lua. Baía de Toyama. Se você estiver caminhando ao longo da costa da Baía de Toyama, no Japão, pode ter sorte de ver uma luz azul neon mística. Ela vem debaixo da água e ilumina o mar noturno. Não há muitos lugares onde se possa ver um fenômeno como este. É a lula vagalume que é responsável por esse show de tirar o fôlego. Ela vive a uma profundidade de mais de 200 metros abaixo da superfície. Mas na primavera, essas criaturas se reúnem perto da costa. Às vezes, as ondas até as levam até a praia. A luz que emitem é, na verdade, uma camuflagem para proteção. Durante o dia, as lulas retornam para o fundo, mas elas voltam para a festa perto da costa à noite. A luz que emitem não é tão forte para que você possa ler no escuro, mas ainda assim é bastante impressionante. Geyser Fly, Nevada, Estados Unidos. Imagine que você está em um foguete espacial. De repente, percebe que entrou na atmosfera de algum planeta desconhecido. Você nem percebeu. A gravidade do planeta começa a puxar seu foguete para baixo. Logo, ele cai na superfície. Felizmente, sua espaçonave é robusta o suficiente para permanecer intacta. Então você veste seu traje espacial e rasteja para fora. Bem na sua frente, há algo que você nunca viu antes. Natureza incrível, cores incríveis e uma coisa bizarra parecida com uma montanha. E de repente, ela cospe uma coluna de água fervente. Você balança a cabeça. Ah, era a sua imaginação fértil. Na verdade, você está em Nevada, olhando para o Geyser Fly. Mas não se decepcione, pois é maravilhoso. O geyser apareceu na década de 1960, quando uma empresa de energia geotérmica fez um buraco, permitindo que as águas subterrâneas escapassem. E as cores semelhantes às que você pode ver no Parque Nacional de Yellowstone? Tudo causado pelas algas. Por falar em Yellowstone, é outro lugar que parece ter sido importado de outra galáxia. Em uma área quase 2 vezes a do Distrito Federal, existem mais de 10.000 recursos hidrotermais, 500 geysers e cachoeiras incríveis. Singh de Bemaraha, Madagascar. Este é o lugar onde você pode facilmente imaginar que encontrará alguns animais antigos. Você quase pode vê-los se escondendo em algum lugar entre as rochas pontiagudas que chegam a 100 metros. Metade deste parque nacional é coberto por uma floresta, e a outra metade é rochosa, formada pela erosão da água. O local é o lar de muitos animais, como camaleões, iguanas, sapos e muitas espécies diferentes de lêmures. Geleira Vatnajökull, Islândia. Em sua busca pelas maravilhas extraterrestres do nosso planeta, não se esqueça de passar pela Islândia. Lá você encontrará a maior geleira de toda a Europa.
Em alguns lugares, o gelo pode ter mais de 900 metros de espessura. Vatnajökull tem 30 geleiras prontas para serem exploradas. São canais de gelo que uma vez voaram para fora de uma calota de gelo, mas permaneceram presos dentro dos limites do vale. Quanto às famosas cavernas de gelo da Islândia, elas se formam quando a água do degelo atravessa uma geleira tentando chegar à superfície. Isso geralmente acontece no verão, quando as temperaturas são mais altas e o fluxo de água é mais turbulento. Quando as temperaturas baixam, a água congela e assim as cavernas são moldadas. Staffa, Escócia, no Reino Unido. Staffa é uma ilha desabitada que parece ser de outro planeta. Depois de vê-la, você não consegue se livrar da sensação de que ela esconde muitos segredos. A verdade é que é um local calmo, quase totalmente tomado por aves marinhas e focas. Mesmo assim, ninguém pode negar que as incríveis colunas de rocha dão a este lugar um aspecto único e misterioso. Isso sempre encorajou a população local a espalhar lendas sobre a caverna em comum. As suas colunas se formaram há milhões de anos, principalmente como resultado de erupções vulcânicas. Cavernas Glowworm, na Nova Zelândia. Imagine encontrar uma entrada para uma caverna mágica. Você rema seu barco, ansioso para dar uma espiada lá dentro, e é recompensado com uma das vistas mais bonitas de todos os tempos. Uma caverna fechada que parece conter um magnífico céu estrelado. Você não precisa percorrer todo o caminho ao redor da Via Láctea para encontrar algo assim. As cavernas Glowworm na Nova Zelândia estão lá, esperando você. Elas começaram a se formar há milhões de anos, e agora tem uma coleção impressionante de estalagmites e estalactites. Mas o que as torna realmente especiais são os vagalumes. As cavernas abrigam milhares e milhares de larvas luminescentes. Os vermes precisam atrair insetos e parceiros em potencial. Para fazer isso, eles usam sua cauda que brilha no escuro. Existem muitas cavernas como essa na área, e as pessoas as exploram há mais de 100 anos. Wulianyuan Chanse, China. Este lugar incrível tem paisagens de tirar o fôlego e mais de 3.000 pilares de arenito. Parece que a natureza decidiu fazer sua própria versão de arranha-céus. Alguns deles têm a metade da altura do Empire State Building. Normalmente, você não consegue nem descobrir onde os pilares começam. Ao tentar decifrar, tudo que você vê ao fundo é uma névoa sem fim. 2 pontes de pedra natural parecem flutuar entre os pilares perdidos nas nuvens. O Olho do Saara. Esse é um mistério que permaneceu oculto por milênios. Essa formação geológica é difícil de detectar quando se está no solo. Por isso não foi descoberta até que as pessoas começaram a explorar o espaço. Por algum tempo, os cientistas pensaram que fosse uma cratera causada pelo impacto de algum objeto espacial na superfície da Terra. Mas, depois de pesquisar, descobriram que a origem do olho era inteiramente terrestre. Hoje em dia, os geólogos acreditam que a formação do olho tenha começado há mais de 100 milhões de anos, quando as placas tectônicas estavam dividindo o supercontinente Pangeia. A rocha derretida, que estava subindo em direção à superfície, criou uma cúpula maciça composta de diferentes camadas. Mais tarde, a atividade vulcânica e a erosão finalizaram o visual do olho. Lago Baikal, na Rússia. O mais profundo, o mais antigo e um dos maiores lagos de água doce do mundo certamente tem seus próprios segredos. O lago fica congelado do início de janeiro até maio. No verão, a água é tão clara que dá para ver até 40 metros de profundidade. Isso porque o gelo derretido das montanhas da Sibéria é incrivelmente puro. Também não há sais minerais em Baikal. Salar de Uyuni, Bolívia. É um dos lugares mais extremos da América do Sul. A maior planície de sal do mundo se estende por mais de 10.400 km². O salar apareceu quando os lagos pré-históricos evaporaram há milhares de anos. Uma espessa crosta salgada se estende além do horizonte. A certa altura, você nem tem certeza de onde termina a terra e começa o céu. Deserto do Atacama, no Chile. O deserto mais seco do mundo envolve paisagens rochosas, lagos salgados, dunas e temperaturas extremas. Em algumas partes do deserto, não chove há quase 500 anos. Sem água ou nutrientes no solo, não há plantas. Essa é uma das razões pelas quais você pode se sentir como se estivesse em outro planeta, como Marte. Mas espere a noite cair. Um céu infinito cheio de estrelas parece uma janela para o universo e seus mistérios. Ei, você já ouviu falar de um arco-íris de fogo? Nem eu.
E um arco circunhorizontal? Pode não parecer, mas para sua informação, eles são a mesma coisa. À primeira vista, parece uma pintura ou uma mancha colorida no céu. Apesar do nome, não tem nada a ver com fogo ou chuva. Esse fenômeno acontece em raras ocasiões quando o Sol brilha através de um tipo específico de nuvem de gelo. Os halos de arco-íris também são especiais. Só acontecem com um tipo específico de cristais de gelo nas nuvens, que precisam estar presentes na superfície terrestre para dobrarem a luz do Sol, formando um anel perfeito. O mesmo acontece com a luz da Lua. A única diferença é que os halos lunares geralmente são brancos e os do Sol costumam ser coloridos. Quando for visitar algum lugar com grande altitude, você pode ser o sortudo ou sortuda a encontrar penitentes. São basicamente lâminas de gelo que se formam naturalmente. Para que sejam formadas, é preciso haver um ambiente frio e elevado onde o ar é seco. A luz solar transforma o gelo diretamente em vapor, em vez de água. E é por isso que essas lâminas de neve e gelo começam a surgir na superfície da Terra. Elas são fofinhas, mas podem ter até 4,5 metros de altura. O que acontece quando gotículas de lava se encontram com o vento? Cabelos de pele. Eu explico. A palavra pele vem do Havaí, em referência à deusa do fogo e dos vulcões. Sempre que o vento pega gotículas de lava, as estica, formando fios de vidro basáltico. Esses fios delicados podem ter até 2 metros de comprimento. Em raras ocasiões, pode chover sem haver uma única nuvem no céu. É sério? Vamos analisar a ciência por trás desse raro fenômeno. Às vezes, ele é chamado de banho de sol, só porque aparece uma chuva que está caindo diretamente do sol. Mas sejamos realistas. Não tem como uma chuva cair diretamente de uma estrela. As nuvens de chuva estão um pouquinho distantes desse local específico, mas os raios solares ficam angulados, de forma que as nuvens ficam fora do campo de visão. Agora acrescente um ventinho para soprar a chuva em sua direção e tcharam! Você recebe uma chuva solar. Na Bolívia existe um lugar chamado Salar de Uyuni. É o maior deserto de sal do mundo. Ele também abriga metade da quantidade total de lítio do planeta, que é uma substância essencial para a fabricação de baterias. Mas o que mais esse lugar tem de tão especial? Sempre que a época de chuvas começa, essa planície se transforma em um espelho gigante. O que vem à sua mente quando você escuta o nome Cachoeiras de Sangue? Um filme de terror? Não é nada disso. São cachoeiras simples que ficam em uma das regiões mais secas da Antártica. Elas emergem de um lago subterrâneo que é cheio de bactérias. Esses pequenos organismos se alimentam unicamente de ferro e enxofre, fato que intriga os cientistas. A água desse lago é tão rica em ferro que basicamente enferruja quando entra em contato com o ar. Isso explica a cor avermelhada da cachoeira, que faz jus ao nome. Acho que todos já ouviram falar da rosa do deserto. Não a flor, mas uma coisa parecida com uma pedra que é formada por gesso mineral. Ela se desenvolve em locais secos e arenosos que podem alagar de vez em quando. Essa constante mudança entre ambiente seco e molhado faz os cristais de gelo emergirem entre os grãos de areia, ficando presos entre eles e formando algo parecido com uma rosa. Você já ouviu falar do olho do Saara? Cientistas ainda estão tentando descobrir como ele se formou. Ele só é visto do céu, mas é basicamente uma doma natural que se formou cerca de 100 milhões de anos atrás. Eu também não era nascida na época. Ele tem um diâmetro de 40 quilômetros e um monte de anéis concêntricos. O maior deles, que é a região central, tem cerca de 30 quilômetros de diâmetro. Astronautas foram as primeiras pessoas a vê-lo, e ele vem sendo estudado desde então. Na verdade, até hoje, quando vão pousar na Flórida, eles sabem que estão quase chegando em casa quando veem o olho do Saara. Uma das árvores mais lindamente coloridas do mundo fica nas Filipinas e na Indonésia. Ela se chama eucalipto arco-íris e tem esse nome porque seu tronco muda de cor e vai soltando casquinhas à medida que a árvore envelhece. O tronco verde é o mais novo, já que contém uma substância chamada clorofila, encontrada nas folhas. Depois ele muda para o roxo e depois para vermelho. Por fim, o tronco fica marrom à medida que cresce e vai perdendo clorofila. Não se engane, isso aqui não é uma floresta, é uma única árvore. E não é ilusão de ótica. Eu explico. Debaixo da terra há uma complexa rede de raízes que conecta cerca de 47 mil árvores que você vê acima do solo.
Isso é chamado de pândo. Algumas dessas árvores estão entre os maiores e mais antigos organismos do mundo. Agora, aqui é um bom destino para todos os viajantes. Talvez não tão bom, aliás. A região mais atingida por raios do mundo, segundo dados recentes publicados pela NASA, é o Lago Maracaibo, na Venezuela. De todos os dias do ano, em 300 acontecem tempestades nesse lugar. Mas o que há nele para tantas tempestades acontecerem? Bem, é lá que o ar gélido da montanha se encontra com a brisa quente e úmida e gera eletricidade acima do lago. A Cachoeira da Chama Eterna fica no norte de Nova York, perto da fronteira com o Canadá. Nessa região existe uma pequena cachoeira com um segredo gigante. Uma chama de cerca de 20 centímetros de altura. Parece que há um vazamento natural de gás ali que mantém a chama acesa atrás da cachoeira. E o fluxo de água tampa bem o local, então o vento não consegue apagá-la. Escaladores adoram reacendê-la quando veem que ela se apagou. O fenômeno é bastante comum, mas este ganhou mais popularidade porque é mais jovem que os outros. E também por sair muito bem nas fotos, para ser honesta. Já ouviu falar de areia amarela, branca e até preta. Mas praias verdes era algo surreal para mim até agora. A Papakolea, também conhecida como Praia de Areia Verde, fica no Havaí. E é uma das poucas praias do mundo que tem areia dessa cor. O que causa essa coloração inusitada é uma pedra chamada olivina, que se formou quando um vulcão ali perto entrou em erupção. Na verdade, no Havaí tem sempre um vulcão por perto. Essas praias de areia verde não são nada perto de outras que brilham no escuro. E isso é totalmente natural. O culpado? Uma coisinha chamada fitoplâncton, ou microalga, como são chamados por alguns. Trata-se de pequenas plantas que contêm clorofila e precisam de luz solar para viver e crescer. A maioria dos fitoplânctons consegue flutuar sobre a superfície do oceano, onde a luz solar ainda pode alcançá-los debaixo d'água. Quando essas plantinhas são agitadas pelos movimentos das ondas e correntes, emitem luz, produzindo uma espécie de brilho durante a noite. Esses micro-organismos especiais são encontrados em praias de muitos lugares ao redor do mundo, como Maldivas, Porto Rico e Everglades. Na base de uma montanha localizada fora de Afton, em Wyoming, fica um pequeno rio chamado Fonte Intermitente. Apenas 3 rios assim no mundo inteiro. Mas o que o torna tão misterioso? Talvez o fato do fluxo de água ser interrompido e reiniciado de poucos em poucos minutos? Cientistas ainda não sabem explicar ao certo por que isso acontece. Eles especulam que é basicamente um efeito sifão que acontece nas profundezas do solo, que faz o rio parar e reiniciar com tanta frequência. Se quiser conhecê-lo, visite esse lugar no fim do verão, que é quando a fonte intermitente fica mais ativa. Percebeu a ironia aqui? Ver uma fonte só no verão? Ok, vou embora. Você está caminhando na selva procurando um local seguro para montar acampamento. Tudo o que escuta são folhas e galhos quebrando sob seus pés a cada passo. Alguns esquilos estão subindo uma árvore, mas de repente algo inesperado acontece. Você percebe algo estranho à distância entre as árvores, meio que parece uma estrutura de concreto. Estranho. Neste ponto, você está a pelo menos 32 quilômetros de profundidade na floresta e não há cidades ou aldeias próximas, até onde se sabe. Então, decide sair da trilha com os seus amigos para conferir mais de perto. Mas à medida que se aproximam, percebem que isso parece levar a lugar nenhum. O que isso está fazendo aqui, literalmente no meio do nada? E nem leva a lugar algum. Você coloca seu chapéu de Sherlock Holmes e investiga. Talvez existisse uma casa ou mansão aqui que caiu com o passar dos anos e a única coisa que resta seja esta escada. Mas estranhamente, depois de circular pela estrutura bizarra, percebe que não há vestígios de ruínas ou mesmo fundações. É como se alguém tivesse removido uma escada de casa e a tivesse colocado aqui, sem motivo. Ok. Você e seus amigos não estão realmente afim de chegar muito mais perto. Algo parece errado. Quanto mais tempo observam essa estrutura estranha, mais sentem uma presença super assustadora. Algo lhe diz que é melhor deixar a área o mais rápido possível. Por mais estranho que pareça, encontrar escadas aleatórias no meio da floresta é algo surpreendentemente comum. Algumas são feitas de madeira, outras de tijolos ou pedras. Algumas parecem antigas, enquanto outras parecem que foram construídas ontem.
As únicas coisas que todas têm em comum é que levam a lugar algum e sempre são encontradas em locais super misteriosos. Uma das mais famosas está em Chesterfield, New Hampshire. Uma longa escadaria de aparência medieval feita de pedras com arcos romanos no meio da floresta. Acredita-se que tenha feito parte do castelo da Madame Antoinette Cherry. Ela era uma cantora famosa em Paris. O castelo remonta a cerca de 100 anos e mais tarde foi descoberto novamente em 1962. Desta vez não havia nada além de uma escada. Outra escadaria antiga e misteriosa remonta a 9.000 anos atrás. Está em uma floresta na Itália. Parece uma série de escadas que levam a uma pequena plataforma no topo. Por que passar por todo o trabalho de construir uma escada para levar a lugar nenhum? Bom, alguns especialistas acreditam que poderia ter sido algum tipo de torre ritual, mas o seu palpite é tão bom quanto o deles. Tem uma anomalia no Oceano Índico conhecida como baixo geóide do Oceano Índico. Ela produz a maior distorção natural na força gravitacional do mundo. Depósitos minerais pesados, muitas trincheiras de águas profundas e reservatórios de magma perturbam o campo magnético nesta área. A gravidade da Terra muda em diferentes lugares ao redor do planeta. Isso permite que os pesquisadores procurem padrões e descubram o que está acontecendo sob a superfície. Campos gravitacionais mais fortes geralmente significam materiais mais densos abaixo e vice-versa. Alguns cientistas acreditam que a anomalia pode ser um pedaço do manto do planeta que está subindo em direção à crosta. A ilha Niihau rejeita os frutos dos avanços tecnológicos atuais. Não há carros à vista, já que os moradores locais se locomovem a pé ou de bicicleta. Não é de se admirar que suas pernas tenham uma ótima definição. Eles prosperam sem água corrente, internet ou lojas. A única escola em toda a ilha é alimentada por energia solar com um gerador para emergências. E o que é incrível é que é a única escola no estado que é alimentada pelo sol. Existem algumas regras básicas a que os residentes permanentes estão sujeitos. Se quebrarem tais regras, podem ser despejados. Agora, não muito longe de Bangkok, no nordeste da Tailândia, há uma formação rochosa de 75 milhões de anos. Essas rochas parecem 3 baleias nadando juntas. O belo design criado pela natureza ficou conhecido como Rocha das 3 Baleias. Milhões de anos atrás, esta área era apenas um deserto, mas o terreno foi mudando gradualmente. O arenito foi separado pelos movimentos das placas tectônicas e da erosão. Foi assim que essas formações espetaculares foram criadas. Se você decidir explorar o sistema de trilhas ao redor da Rocha das 3 Baleias, encontrará cachoeiras e fauna e flora abundantes. Localizados nas penínsulas de Iammal e Gidan, estes buracos foram descobertos em 2014. Eles parecem ainda estar mudando e evoluindo. Os buracos ficam mais largos e as pessoas os encontram com mais frequência. Claro, não faltam teorias sobre como surgiram. As sugestões variam de impactos de meteoritos à atividade de outras civilizações. Mas a explicação mais comum é que o gás metano reagiu às moléculas de água depois que o pergelisolo do planeta começou a derreter. Isso resultou em bolhas de metano explodindo pelo gelo. As crateras podem ter milhares de anos, mas ninguém sabe ao certo. Você está dirigindo para o estado do Novo México, para a pequena cidade de Taos. 2% dos moradores locais ouvem um estranho zumbido no ar todos os dias. Alguns acreditam que o som está de alguma forma conectado às tecnologias usadas por visitantes de outras galáxias. Além disso, há uma teoria de que algo sinistro vive na cidade. Dizem que Taos é amaldiçoada. Um espírito maligno ou um fantasma pune as pessoas por algo que seus ancestrais fizeram no passado. Os cientistas ainda não têm como explicar a natureza desse som. Outra teoria diz que é causada pela acústica incomum do local, enquanto outras pessoas acreditam que é alucinação. Alguns podem acabar ouvindo o zumbido porque todos falam sobre ele, e nossa mente cria uma ilusão do som que realmente não existe. O barulho também não é o mesmo para todos. Para alguns é um zumbido grave, para outros é mais como um zumbido de inseto. Mas este não é o único lugar onde se pode ouvir ruídos estranhos. Vejamos The Hum, um som que pessoas em todo o mundo afirmam ter ouvido. Alguns moradores de uma pequena aldeia na Escócia o descrevem como um zumbido grave e grosso, enquanto habitantes da Flórida também ouviram um som semelhante. Não se sabe exatamente quando esse fenômeno começou, mas a primeira vez que a mídia começou a falar sobre ele foi na década de 1970 na Inglaterra.
Além disso, existem registros escritos de um zumbido misterioso que data de quase 200 anos atrás. De acordo com algumas estimativas, apenas cerca de 2% das pessoas no planeta podem ouvir o zumbido. Talvez seus ouvidos peguem algumas ondas de baixa frequência, ou a razão seja algo completamente diferente. Um vulcão na Indonésia jorra lava azul brilhante e produz chamas elétricas azuis e roxas. Esse fenômeno ocorre porque o vulcão tem um dos níveis mais altos de enxofre do mundo. Você também pode saber que está perto dele pelo odor. E quando os gases sulfúricos interagem com o ar quente escaldante e são iluminados pela lava derretida, eles ficam azuis. Também é possível encontrar o maior lago ácido do mundo dentro desta cratera. Sim, é muito fedorento. Rios e lagos subaquáticos são chamados de piscinas de salmoura por um motivo. A alta salinidade torna essa água mais densa do que a água do mar ao redor. É por isso que afunda, formando rios e lagos. Esses têm ondas próprias. E essas ondas às vezes podem se recompor contra as linhas costeiras. Se fosse possível ir lá em um submarino, ele flutuaria facilmente na superfície de uma piscina de salmoura. Mas sem um submarino, nadar em lugares como esses seria muito arriscado. Eles contêm muito metano tóxico e sulfeto de hidrogênio. Eu não tenho interesse em visitar, mas ei, se você tem curiosidade... A Caverna de Cristais no México é o lar das formações cristalinas mais únicas do mundo. Graças às condições super raras na caverna, os cristais atingem tamanhos inacreditáveis. O ar é incrivelmente úmido. A água contém muitos minerais que impulsionam o crescimento dos gigantes brancos leitosos. Alguns deles são mais longos do que os postes telefônicos. Rolos de neve cilíndricos ocorrem quando uma rajada de vento começa a rolar um pouco de neve por uma área nevada, como se estivesse fazendo uma bola de neve. Se fosse uma bola de neve, acabaria ficando muito pesada para o vento a mover, mas o centro de um rolo de neve é oco. Isso acontece porque sua camada interna é muito fina e é soprada quando o rolo é formado, deixando o rolo mais leve do que uma bola de neve. É também por isso que rola ainda mais. Infelizmente é um fenômeno raro, pois são necessárias condições muito específicas para sua formação. A depressão de Danakil, na Etiópia, é provavelmente um dos lugares de aparência mais bizarra que você pode imaginar. É pontilhada com fontes termais de cor neon, piscinas de lava e vastos desertos de sal. Você tem que ser especialmente cuidadoso lá. Gases tóxicos sobrevoam os campos hidrotérmicos. E muitas piscinas são super ácidas, então não vá nadar, até pelo menos 30 minutos após o almoço. Brincadeirinha. E, finalmente, não há nada de misterioso sobre 28 mil patos de borracha encontrados no mar em 1992. Foi quando um navio que transportava brinquedos de banho se perdeu no oceano enquanto viajava de Hong Kong para os Estados Unidos. Alguns desses patos ainda estão flutuando no oceano várias décadas depois. Eles foram vistos na América do Sul, Alasca, Havaí e até na Austrália. E eles deixam a hora do banho muito mais divertida. Patinho de borracha. Na Rússia, nas margens do Mar Báltico, existe um parque nacional enigmático. A Floresta Dançante é um lugar que nenhum cientista conseguiu explicar até agora. Os pinheiros da floresta são todos tortos e retorcidos, fazendo círculos e espirais. A floresta não existia até o início dos anos 60, quando os pinheiros foram plantados para tornar a areia das dunas naquela área mais estável. Uma teoria é de que a instabilidade da areia fez com que as árvores se retorcessem dessa forma. Outras teorias para a existência dessas árvores tortas são os ventos fortes, ou mesmo poderes sobrenaturais. Algumas pessoas dizem que a floresta é um lugar onde energias positivas e negativas se encontram, provocando a torção das árvores. Uma lenda local diz que se uma pessoa subir por um dos anéis de uma árvore, isso aumentará 1 ano a vida dessa pessoa, ou ela terá um desejo concedido. Gosto muito dessa teoria. Por falar em árvores bizarras, existem algumas na região de Piemonte, Itália. Lá uma cerejeira cresce no topo de uma amoreira. O estranho é que ambas as árvores estão perfeitamente saudáveis. Uma tempestade contínua no Polo Norte de Saturno tem uma forma estranha, um hexágono. Isso provavelmente se deve ao gradiente dos ventos. O comprimento total desse padrão de nuvem é de 14.500 quilômetros, o que é cerca de 1.700 quilômetros a mais do que o diâmetro da Terra. O hexágono tem sido observado há muitos anos.
mas fica ainda mais misterioso porque ele também muda de cor. Costumava ser turquesa, mas recentemente mudou para uma cor dourada. O motivo da mudança de cor é que o polo fica exposto à luz solar com a mudança das estações. Chover não é incomum em Oakville, Washington. No entanto, esta chuva ainda não tem nenhuma explicação científica plausível. Em vez de gotas de chuva comuns, as pessoas viram gotas translúcidas, gelatinosas caindo dos céus. Essas bolhas cobriram cerca de 52 km². Todos os que chegaram muito perto da chuva experimentaram sintomas semelhantes aos da gripe. O que eram essas bolhas? Os pesquisadores afirmaram que elas continham glóbulos brancos humanos. Testes posteriores não mostraram presença de núcleos. Algumas pessoas afirmam que as bolhas podem ter sido águas vivas evaporadas, resultando em chuva, ou talvez até mesmo resíduos de um avião comercial. Pedras que andam, também conhecidas como pedras deslizantes, movem-se pelo Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia, sem nenhuma intervenção externa, deixando longas trilhas na terra e na areia ao longo do caminho. Várias filmagens de lapso de tempo das rochas em movimento foram realizadas. Os cientistas até instalaram navegadores GPS em algumas das rochas, o que mostrou que elas se movem a uma velocidade considerável. Alguns pesquisadores acreditam que o movimento se deve a finas camadas de gelo que se formam durante a noite nas temperaturas congelantes do vale, o que faria as rochas deslizarem até que derretam durante o dia. Ou será que temos um show dos Rolling Stones? A cratera Batagaica, na Sibéria, parece uma porta para o submundo. Tem cerca de 1 quilômetro de comprimento e mais de 86 metros de profundidade, mas nunca para de crescer. Conforme fica mais funda, ela expõe mais camadas subterrâneas. As camadas mostram como era o nosso planeta há milhares de anos, à medida que as depressões revelam os climas anteriores. A cratera apareceu nos anos 60 e tudo começou com um rápido desmatamento. As árvores não faziam mais sombra no solo, fazendo com que ficasse mais quente. O permafrost derreteu, resultando na formação da cratera. O zumbido latejante em Taos, Novo México, tem deixado os moradores loucos desde os anos 1990. Um zumbido de baixa frequência priva as pessoas de sono e esgota suas energias. Mesmo que os cientistas tenham tentado encontrar a origem do zumbido, eles ainda não obtiveram sucesso. Diferentes variações de zumbido também foram ouvidas no Reino Unido, Austrália, Canadá e outras áreas dos Estados Unidos. Felizmente, apenas cerca de 2% da população mundial pode ouvi-lo. Os zumbidos têm sido atribuídos a dispositivos mecânicos, distúrbios múltiplos do sistema auditivo e até mesmo animais. O zumbido de West Seattle, por exemplo, foi atribuído ao peixe-sapo. Os anéis de fada, também conhecidos como anéis de elfos ou anéis de duendes, são anéis misteriosos de cogumelos que aparecem em pastagens e áreas florestais. Há muito debate sobre por que esses fungos formam um círculo quase perfeito. Algumas superstições afirmam que as danças das fadas queimariam o chão, fazendo com que os cogumelos crescessem rapidamente. Na Costa Rica, há uma variedade de cerca de 300 esferas de pedra. Os locais os chamam de Las Bolas, que significa simplesmente as bolas. Essas pedras têm um formato quase perfeitamente redondo. Algumas são enormes, pesando até 16 toneladas cada. Elas são de materiais diferentes, gabbro, calcário e arenito. E parece que eram colocadas em linhas retas na frente das casas dos chefes, mas não há informações precisas sobre sua origem. Alguns mitos afirmam que essas pedras têm sua origem em Atlântida. Se você alguma vez viajar para o rio Mekong, no final de outubro, terá a chance de ver bolas brilhantes surgindo da água e se alinhando no ar. Os locais chamam essas bolas brilhantes de bolas de fogo de Naga. O tamanho das luzes varia. As bolas avermelhadas podem ser tão pequenas quanto uma faísca e grandes como uma bola de basquete. Pode haver dezenas a milhares de bolas por noite. Os cientistas não têm nenhuma explicação sólida para esse fenômeno, mas pode ser devido aos gases inflamáveis liberados pelo ambiente pantanoso. Alguns supersticiosos locais têm certeza de que é tudo por causa de uma serpente gigante que vive no rio Mekong. Em Minnesota, na costa norte do Lago Superior, há um parque conhecido pela Chaleira do Diabo. Esta é uma cachoeira que se divide em duas. Uma parte do rio continua, enquanto a outra parte desaparece em um buraco no solo. Qualquer objeto que você jogue na Chaleira do Diabo não reaparecerá.
os cientistas ainda não explicaram totalmente para onde vai a água que cai no buraco. A chaleira do diabo é considerada insegura para as pessoas, porque é quase impossível rastrear o fluxo. Sim, não é o lugar ideal para a prática de esportes radicais. Os grunions são peixes conhecidos por seu bizarro ritual de acasalamento. As fêmeas saem da água e vão para a costa. Elas enterram a cauda na areia para botar os ovos. Os ovos ficam escondidos na areia, esperando. 10 dias depois, chega a maré alta, que devolve os filhotes recém-nascidos ao mar. Os cientistas ainda não conseguem dar uma explicação sólida para essa forma de reprodução. Pessoas que vivem na zona rural central da Noruega, sobre o vale de Hestdalen, muitas vezes podem testemunhar luzes flutuantes brancas, amarelas e vermelhas cruzando o céu. Essas luzes aparecem tanto de dia quanto de noite, e na década de 80 foram vistas entre 15 e 20 vezes em uma única semana. As luzes de Hestdalen podem durar apenas alguns segundos, mas às vezes podem durar mais de 1 hora. As luzes se movem, parecendo flutuar ou até balançar. Alguns cientistas acreditam que a razão para essas luzes é a poeira de ferro ionizado. Outros dizem que é a combustão que inclui sódio, oxigênio e hidrogênio. Muitas pessoas afirmam que são apenas aeronaves não identificadas. O Parque de Yellowstone tem um famoso lago fervente, mas não é o único lugar do mundo com água fervente. Nas profundezas da Amazônia, existe o rio Xanay-Timpixca, de 6,5 km, que é sempre quente. O nome significa fervido pelo sol. Bem, na verdade ele não ferve, mas pode chegar a 91 graus Celsius, o suficiente para cozinhar macarrão. Vamos tentar isso! A temperatura mais baixa nessas águas é de cerca de 45 graus Celsius. Este rio ainda não pode ser explicado cientificamente, porque exigiria a proximidade de um vulcão para que a água atingisse tais temperaturas. No entanto, o vulcão mais próximo fica a 700 quilômetros de distância, mas é possível que exista uma falha abaixo da Terra que poderia explicar esse fenômeno. No oeste da Venezuela, os moradores que vivem perto do rio Catatumbo não têm medo de raios, porque os veem quase todas as noites. Começa por volta das 7 horas e segue até o amanhecer. A tempestade eterna do Catatumbo parou uma vez por alguns meses, de janeiro a março de 2010, provavelmente devido à seca, ou talvez a carga tenha acabado. Em 1991, um cientista sugeriu que o fenômeno ocorre devido às correntes de ar frio e quente que se encontram na área. Outra teoria é que os raios possam ocorrer devido à presença de urânio na rocha matriz. E, por falar em relâmpagos, tenho que sair correndo. Tchau! Sismo e tsunami do Oceano Índico de 2004, Indonésia. Um sismo submarino começa pela manhã. Seus tremores causam uma série de ondas de tsunami. A maior atinge o tamanho do Arco do Triunfo em Paris. Mega tsunami do vulcão Unzen. Uma poderosa erupção vulcânica desencadeia um deslizamento de terra de uma cúpula de lava de 4.000 anos. Ela varre a cidade de Shimabara e atinge o mar, gerando um mega tsunami. Mega tsunami da barragem de Vajon, Itália. Um deslizamento de terra arrasta 200 milhões de metros cúbicos de floresta, solo e rocha para o lago. Uma parede escura de água cobre o céu sobre uma pequena vila no fundo da represa Vajon. Então, com um rugido ensurdecedor, a onda atinge a beira da barragem, destruindo tudo em seu caminho. Mega tsunami do Monte Santa Helena, Estados Unidos. Quando o vulcão entrou em erupção, 460 metros do topo do Monte Santa Helena desmoronaram, causando um grande deslizamento de terra. Uma parte dessa avalanche mergulhou no lago Spirit, empurrando as águas do lago em uma série de ondas quase tão altas quanto a Torre Eiffel. Tsunami da Baía Lituya, no Alasca. Um deslizamento de terra causado por um terremoto cria uma mega onda. Ela surge sobre a península e carrega consigo árvores, plantas, solo e até rochas para a rocha matriz. Molokai, Havaí. Um terço do vulcão East Molokai desmoronou no Oceano Pacífico, causando um tsunami do tamanho do segundo edifício mais alto do mundo, a Torre de Xangai. As ondas atingiram México e a Califórnia. O tsunami do asteroide de Yucatán. O asteroide, que dizem ter eliminado os dinossauros, atingiu a península de Yucatán, criando um mega tsunami, o maior da história da Terra.
A primeira onda é quase 2 vezes maior que o prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa. O furacão Mitch. Mitch se formou no oeste do Mar do Caribe. Ele se fortaleceu rapidamente para se tornar o 8º furacão mais poderoso do Atlântico. A tempestade despejou 10 centímetros de chuva por hora durante 2 dias em Honduras. Causou terríveis deslizamentos de terra e inundações. Furacão Ellen. Rara e extremamente poderosa, foi uma das poucas tempestades a atingir a categoria 5, a mais alta possível, causando mais de 2 bilhões de dólares em danos. O grande furacão de 1780. Depois de derrubar Barbados, a tempestade continuou, arrancando a casca das árvores na Martinica e em Santa Lúcia e seguindo adiante. Este terrível desastre natural durou 6 dias. Furacão Dorian. Foi o ciclone tropical mais poderoso a atingir as Bahamas. O furacão achatou a maioria das estruturas das ilhas e as arrastou para o mar. Furacão Vilma. A tempestade ocorreu no Mar do Caribe, perto da Jamaica, e se dirigiu para o oeste. 2 dias depois, ganhou potência suficiente para se transformar no furacão mais intenso já registrado no Oceano Atlântico. Furacão Patrícia. Uma tempestade normal que desenvolveu um olho bem definido e se transformou em um furacão de categoria 5 em apenas 24 horas. Em certo ponto, viajava mais rápido do que uma Ferrari, se movendo em sua velocidade máxima. Isso tornou Patrícia o ciclone tropical mais intenso já registrado no mundo. Terremoto de Kamchatka. Aconteceu no início da manhã, a 130 quilômetros da costa de Kamchatka. Os tremores de terra produziram um tsunami. As 2 primeiras ondas foram catastróficas, até 18 metros de altura. A terceira foi bem mais fraca. Terremoto de Valparaíso, Chile. Aconteceu por volta das 5 da manhã, ao longo do limite de 2 placas tectônicas. O tsunami, desencadeado pelo terremoto, varreu 1000 quilômetros da costa do Chile. Terremoto de Tohoku, Japão. Os primeiros tremores de terra começaram em grandes profundidades subaquáticas. O terremoto foi tão forte que moveu a ilha principal do Japão. Ele deslocou o planeta em seu eixo em até 25 centímetros e aumentou a velocidade de rotação. O desastre também desencadeou um tsunami com ondas de 40 metros de altura, que viajaram 10 quilômetros terra adentro. Terremoto do Oceano Índico, Sumatra. Um arrebatamento ao longo de 2 placas tectônicas desencadeia um terremoto submarino. Começa por volta das 8 horas, perto do norte de Sumatra, na Indonésia. Fez o planeta vibrar 1 centímetro, provocando terremotos em todo o mundo, até no Alasca. Grande terremoto do Alasca, Estados Unidos. O terremoto mais poderoso registrado na América do Norte durou 4 minutos e 38 segundos. Uma rachadura de 966 quilômetros de extensão causa terríveis deslizamentos de terra e um tsunami de 8 metros. Áreas a 320 quilômetros de distância se elevaram em 9 metros. Outros lugares afundaram 2 metros permanentemente. Grande terremoto de Valdívia, de 1960, Chile. O grande terremoto chileno começou à tarde e durou não menos que 10 minutos. O desastre afetou uma área maior que o Mato Grosso do Sul. Ele desencadeou tsunamis que atingiram as costas do Havaí, Japão, Filipinas, Austrália e Nova Zelândia. Um tornado mediano geralmente dura menos de 10 minutos, mas há exceções. Tornado El Reno, Oklahoma. Foi considerado o tornado de maior diâmetro do mundo. Na parte mais larga, chegou a 4 km de diâmetro. Tornado Perryville, Estados Unidos. Ocorreu por volta das 2 da manhã e começou com a derrubada de árvores de madeira nobre e a destruição de construções de pedra. Então o redemoinho ficou ainda mais forte. Atingiu a altura de prédios de 2 andares e virou e atirou carros como se fossem de brinquedo. Tornado de Bridge Creek Moor. Quando chegou à cidade de Bridge Creek, sua largura chegava a 2,5 km no auge. A velocidade do vento no tornado atingiu mais de 480 km por hora. Este desastre natural causou $1 bilhão em danos. Tornado de Manitoba, Canadá. Um tornado notável que durou quase 3 horas. Quebrou montes de árvores e postes, danificou estradas e casas de fazenda, mas milagrosamente desviou todas as cidades em seu caminho. Tornado dos 3 estados, Estados Unidos.
o tornado mais duradouro do mundo viajou mais de 350 quilômetros através dos estados de Missouri, Illinois e Indiana. O caminho médio feito por um tornado geralmente não é superior a 8 quilômetros. Tornado de Tupelo, Gainesville, Estados Unidos. Um flagelo que consistiu em pelo menos 12 tornados simples, destruindo tudo em seu caminho. Os redemoinhos também provocaram inundações repentinas, tornando as coisas ainda piores. Deslizamento de terra de Vajon, Itália. Às 22 horas, um deslizamento de terra com um volume igual ao de 100 grandes pirâmides de Gizé se desprendeu do topo do Monte Toc. Ele caiu no reservatório da represa Vajon, produzindo uma onda mais alta do que a ponte Golden Gate. Yunnan, China. Uma avalanche de rochas, pedras e lama, tão grande que poderia encher o porto de Sydney, forma uma represa no rio Jinsha. Rio Hida, Japão. Desencadeado por uma tempestade, 300 mil piscinas olímpicas de destroços caem antes de serem interrompidas por outro deslizamento anterior. Ao longo do caminho, o deslizamento de terra varre 2 ônibus para fora da estrada. Peru. Um deslizamento de rochas atinge o rio Mantaro, um grande rio que atravessa o centro do Peru. Todo o processo não leva mais de 3 minutos, o que significa que o deslizamento se move a uma velocidade de até 140 km por hora. Ele também deixa um rastro de destroços de 8 km de extensão. Represa Uzoi, Tajiquistão. Iniciado por um terremoto de magnitude 7,4, o deslizamento de rochas cai no rio Murghab e bloqueia seu fluxo. Foi assim que surgiu a barragem de Uzoi, uma das mais altas do mundo. Monte Santa Helena, Estados Unidos. Às 8h30, um terremoto desastroso faz com que todo o lado norte do Monte Santa Helena deslize. É o maior deslizamento de terra registrado no mundo. Ele abre uma fissura vulcânica e desencadeia uma erupção catastrófica. North Bonneville, Estados Unidos. Em meados do século XV, ocorre um grande terremoto. Uma quantidade incrível de destroços desce da montanha da Mesa. Cobre mais de 13 quilômetros quadrados e bloqueia o rio Columbia, com uma barragem de 61 metros de altura e cerca de 6 quilômetros de comprimento. Se houvesse cataclismos na Terra a cada 5 minutos, as condições de vida em nosso planeta seriam quase as mesmas, como há 4 bilhões e meio de anos. Naquela época, mares e oceanos ferviam, raios caíam por toda parte, placas tectônicas mudavam de forma, corria lava dos vulcões. E o pior, sem internet. Nosso planeta parecia um enorme caldeirão fervendo, onde a vida estava sendo gradualmente criada. Se ele começar a ferver novamente, pode destruir quase toda a vida por aqui. Cataclismos consecutivos. Não custa simular como seria. Vamos imaginar? Que tal? Bom dia! Você acorda em um pequeno bunker subterrâneo. O sensor sísmico indica que um terremoto de 7 pontos começará em alguns minutos. Melhor preparar uma enorme mochila à prova d'água e subir as escadas. O bunker subterrâneo é protegido das atividades sísmicas, pois ele se movimenta com o solo. Então, é seguro aqui. Mas é preciso sair do abrigo, pois os suprimentos estão acabando. Além disso, ontem você ouviu um sinal de rádio dizendo a todos os sobreviventes para irem para o sul imediatamente. As coordenadas que deram não estão longe da sua localização. Hora de se apressar antes que o cenário mude novamente. Você abre a escotilha e se vê no meio do deserto. Quase não dá para ver o sol naquele céu cinza. O chão está tremendo, mas você não tem medo. Não há casas nem edifícios, nada que possa cair sobre sua cabeça. Você mantém-se perfeitamente equilibrado e o terremoto não o abala. É como pular em um trampolim. O único perigo são as crateras profundas no solo, mas sua habilidade lhe permite facilmente saltar sobre elas. Depois de um intenso aquecimento matinal, você decide tomar o café da manhã e tira uma lata da mochila. Ainda há alguns minutos antes do próximo desastre. E enquanto come, lembra quando seu bisavô lhe contou como tudo isso começou. Antes, o planeta era dividido em territórios chamados países. Milhões de pessoas viviam aqui, então algo terrível aconteceu. As placas tectônicas começaram a se mover e a temperatura do ar e a pressão atmosférica passaram a mudar rapidamente. Em um dia, terremotos destruíram cidades inteiras. Tsunamis e inundações arrastaram as ruínas que restavam. Cinzas vulcânicas bloquearam a passagem da luz solar. Os incêndios florestais destruíram quase toda a vegetação. E as erupções envenenaram o ar.
Poucas pessoas conseguiram se adaptar a condições tão adversas, e você é um sortudo por ser uma delas. Quando termina o café, você é distraído por outro tremor de solo. Hora de seguir em frente. Muitas pessoas viajam pelo mundo sozinhas, por considerarem esse modo de vida mais seguro. Algumas formam pequenas comunidades, mas ninguém fica no mesmo lugar por muito tempo. Toda a sua vida está em movimento, mas você não entra em pânico. Uma das principais regras durante desastres naturais é manter a calma. Portanto, todos os sobreviventes têm nervos de aço e excelente condicionamento físico. Então corre alguns quilômetros ao sul e de repente sente um cheiro estranho e coloca uma máscara de gás. O terremoto provocou uma erupção límnica. O dióxido de carbono natural é liberado do solo para a superfície. Você se sente confortável com a máscara de gás, mas não consegue correr rápido com ela. Bem à frente vê uma floresta verde, um lugar raro que não foi afetado pelos incêndios. Aí tira a máscara de gás e vai até uma árvore para se abrigar na sombra do sol escaldante. Essa área verde é rica em vegetação. Flores coloridas, morangos e muitas outras bagas crescem aqui. Mas você está preocupado. Essa terra fértil existe por estar perto dos vulcões. Eles expelem magma subterrâneo rico em vitaminas e minerais. Por isso a vegetação cresce. Dá para avistar uma montanha alta lá longe. É o vulcão. Um tremor subterrâneo ocorre novamente e provoca uma erupção. Tempo de colher alguns morangos e fugir dali o quanto antes. A lava escorre da boca do vulcão e provoca um incêndio na floresta. Você retira da mochila um patinete elétrico dobrável e dirige para longe da montanha em chamas o mais rápido possível. O céu está coberto de cinzas vulcânicas, mas isso não é por muito tempo. Um vento forte sopra, aumentando a cada segundo que passa. Dá para perceber que um furacão está avançando na sua direção. Você pega uma pequena pá e cava um buraco no chão. O solo está seco, mas ainda há força suficiente para abrir uma abertura no chão em alguns minutos. Você se joga no abrigo e se cobre com uma tenda de proteção. O furacão sopra as cinzas vulcânicas em diferentes direções e o ar fica limpo novamente, mas o fogo não para. O vento se espalha pela floresta. Hora de sair do buraco e colocar a máscara de gás novamente. Há muita fumaça ao redor e está um calor insuportável. Você sabe que o furacão não poderia simplesmente aparecer sem nenhum motivo. Os furacões se formam quando o ar quente e úmido colide com a superfície do mar e sobe em direção ao céu. Portanto, há água por perto. Ótimo, porque deu sede e é preciso se acalmar. Um som alto explode atrás. Você se vira. Uma onda de água gigante se aproxima do fogo. Sem pânico, você tira o colete salva-vidas da mochila, retira a máscara de gás e coloca uma de mergulho e pés de pato. A onda o leva, mas você não se afoga. Ao longo desses anos de sobrevivência, aprendeu a nadar muito bem. Então se agarra em um tronco que vai passando e espera pacientemente que a enchente seja substituída por outro desastre natural. Por 5 minutos, você navegará sob um céu negro e tempestuoso que brilha com os relâmpagos. Apesar das ondas, tenta remar para o sul. Está ficando muito frio. E então finalmente avista a costa. Mas não é um continente, e sim gelo. Um vento forte trouxe um ciclone frio que causou uma mudança rápida na temperatura. É como se estivesse na Antártica. Há neve e nevascas por toda parte. O frio é congelante e você pega um fino cobertor espacial feito de papel alumínio e caminha lentamente para o sul. Embaixo da roupa coloca papel amassado, plástico bolha, pedaços de algodão. Tudo isso também ajuda a aquecer o corpo. Ao longo do caminho, coleta várias garrafas com neve dentro para derreter mais tarde. Cincelos se formam em seu rosto e você não consegue enxergar por causa da tempestade de neve. De repente, a neve começa a esmagar sob seus pés. O gelo derrete e se transforma em água. Uma corrente de ar quente sopra em seu rosto. Você se encontra em solo firme e seco, olhando para o céu e depois para o relógio. 5 minutos se passam e o céu está novamente coberto por nuvens negras. Você tira uma placa de metal da mochila e cobre a cabeça com ela. Poucos segundos depois, é atingido por uma forte chuva e granizo. Pedras de gelo gigantes batem no seu escudo de metal, mas você fica calmo e até com um sorriso no rosto. O solo fica molhado e instável por causa delas. Quando o granizo cessa, você retira todos os materiais isolantes de calor debaixo das roupas e os guarda na mochila. Em seguida, pega algumas barras de aço, todas cobertas com fio de cobre. Aí faz uma emenda com elas, o que resulta em uma longa antena, a crava no chão e foge.
Depois do granizo das nuvens de chuva, um raio atinge o solo. Mais precisamente o para-raios recém-construído. Você espera que a tempestade termine, então o desmonta e o coloca de volta na mochila. Começa um intenso calor. Você bebe um pouco de neve derretida e parte pelo deserto. A terra estremece e sua aventura recomeça. Terremotos, dióxido de carbono, incêndios, inundações, nevascas, tsunamis, relâmpagos. E de novo, e de novo, e de novo. Com a ajuda de uma bússola, você continua sua jornada e atinge seu objetivo alguns meses depois. E vê uma longa antena fixada no solo. Trata-se de um sinalizador para entrar em uma cidade subterrânea. Ela é construída a partir de dezenas de bunkers enormes, ligados uns aos outros por túneis. As muralhas da cidade não permitem a passagem de radiação e não cedem com os terremotos diários. As pessoas aprenderam a extrair energia do solo. O núcleo da Terra fornece calor. Esse calor ferve a água, que forma o vapor, e a eletricidade é então gerada em estações especiais. As pessoas obtêm água de lagos e rios subterrâneos. Em vez do sol, lâmpadas ultravioletas são instaladas em todos os lugares e fornecem às pessoas e às plantas a luz necessária. Desastres naturais acontecem na Terra a cada 5 minutos, mas a humanidade ainda tem muito espaço subterrâneo. No salar de Uyuni, parece que você está em cima de um grande espelho, mas na verdade é um deserto de sal com mais de 10.000 km². Ele fica localizado na Bolívia, o país de maior altitude da América do Sul. Esse espelho natural é um resquício de lagos pré-históricos que evaporaram há muito tempo. Mesmo que pareça plana, a tecnologia GPS provou que parte da paisagem tem pequenas falhas com menos de 2,5 cm. O local é tão grande que possui cerca de 10 bilhões de toneladas de sal. Se você chegar lá na hora certa, alguns dos lagos nas proximidades transbordam com uma pequena camada de água que funciona como um espelho do céu. Muitos habitantes locais extraem sal e lítio de lá. Quando for visitar, não se esqueça de passar pelo primeiro hotel de sal do mundo. Você pode encontrar uma verdadeira montanha arco-íris no Peru. Os cientistas ainda não conseguem explicá-la. O pico colorido é difícil de alcançar, mas ver as cores azul, vermelho, verde, amarelo e rosa na natureza é algo inesquecível. A Cachoeira do Desfiladeiro de Baatara tem 3 pontes naturais para você caminhar, tirar fotos incríveis e até fazer piqueniques. A cachoeira é o resultado da erosão do calcário que acontece há milhões de anos, embora pareça que alguém fez um buraco bem no meio. Ela fica localizada na vila de Tanurini, que fica a apenas 2 horas da capital Beirute, no Líbano. O Mar Morto tem uma alta concentração de sal e minerais em comparação com outros mares, embora seja tecnicamente um lago. Nadar ali é quase impossível, mas as pessoas vão lá pelas substâncias químicas naturais para o corpo. Flutuar na superfície é uma ótima maneira de relaxar. Esse antigo corpo d'água tem esse nome pois nenhum organismo macroscópico consegue viver lá, pois é 9,6 vezes mais salgado que os oceanos. Apenas algumas bactérias e fungos podem ser encontrados apreciando o sal. Essa é também a área com menor altitude de terras emersas do nosso planeta, a 420 metros abaixo do nível do mar. Na Arábia Saudita, há uma pedra cortada perfeitamente no meio com 2 peças paralelas. O que torna o Al-Nasla tão único é que ele não foi feito artificialmente e é o resultado do trabalho da natureza ao longo dos anos. Esta geleira pode parecer que alguém jogou toneladas de tinta vermelha no meio da Antártica, mas na verdade é sua cor natural. As cachoeiras de sangue são o resultado de água extremamente salgada misturada com óxido de ferro, resultando nessa vibração misteriosa no meio do nada. Em Hanoi, a capital do Vietnã, é possível desfrutar do seu café a poucos metros de um trem em movimento real. Os habitantes locais que moram neste bairro precisam garantir que ninguém esteja nos trilhos quando o trem passa 2 vezes por dia. Em um dia lotado, você teria que colar em uma parede atrás de você ou entrar nas muitas cafeterias próximas. Bolhas congeladas são comuns em Abraham Lake, no Canadá. Elas se parecem com uma substância gelatinosa, mas são apenas gás metano produzido por bactérias quando comem os organismos que afundam. Durante o processo, bolhas de metano são liberadas, mas como está abaixo da temperatura de congelamento, essas bolhas congelam no ar. A Austrália possui uma cachoeira horizontal única na costa da região de Kimberley. Ela é realmente apenas um fluxo de correnteza rápida se movendo através de 2 rochas estreitas e alinhadas. As correntezas podem subir 9 metros. As quedas se invertem sempre que a correnteza muda. Nesse país também fica a maior pedra do mundo.
Ela é tão grande que até parece uma grande colina e tem uma circunferência de 10 quilômetros, contando com 351 metros de altura. As bordas são erodidas porque a rocha existe desde sempre. O Cânion dos Antílopes, no Arizona, também conhecido como o lugar onde a água atravessa a rocha, tem 2 partes de cânions com fendas. Ao longo dos anos, a água que corre através do arenito criou uma formação pitoresca como nenhuma outra. Nas Filipinas, você pode nadar em algumas das águas mais cristalinas e descobrir um mundo subaquático sob você, na província de Palawan. O município de Coron tem praias de areia branca com vários barcos pequenos navegando por diferentes cenários incríveis. Tristão da Cunha é um pequeno arquipélago vulcânico no Atlântico, tendo como as únicas cidades vizinhas Buenos Aires, na Argentina, e a Cidade do Cabo, na África do Sul. Leva 7 dias de navio para chegar a esse lugar único. Se você quer fugir do resto do mundo, ficar lá com os 280 habitantes locais fará com que você se sinta longe de tudo. Uma ilha ainda mais isolada que Tristão da Cunha é a ilha de Pitcairn. A 2.200 quilômetros do Tahiti, esse lugar é uma mistura de britânicos, polinésios e outros ilhéus do Pacífico que vivem remotamente no solo vulcânico usado para plantações. A população gira em torno de 50 pessoas. A pequena ilha é considerada a 2ª maior área marinha protegida. Se você planeja uma visita, prepare-se para uma longa viagem marítima em um navio de abastecimento que acomoda 12 passageiros. Este túnel ferroviário abandonado, que parece vir do mundo da fantasia, na Ucrânia, é um dos lugares mais românticos que você pode visitar. Andar por entre folhas e plantas verdes exuberantes faz parecer que você está em um conto de fadas. O Parque Nacional dos Lagos de Plitvice, da Croácia, é uma grande atração turística e um patrimônio mundial, com muitos animais e plantas únicos reunidos por lá. Mas parece uma cena de filme épico, com infinitas cachoeiras correndo de todas as direções e lagos límpidos ao redor. O Lago Baikal, na Sibéria, é o mais antigo do mundo e contém 20% da água doce não congelada da Terra. Ele tem 1.680 metros de profundidade, que é também a maior do mundo. É um dos locais com a maior diversidade de organismos devido à sua idade e isolamento. Mais de 1.300 espécies de animais e 570 de plantas vivem aqui. Existe no México uma caverna subterrânea de cristal e ela parece um mundo interestelar. Fica a cerca de 300 metros abaixo da superfície, com cada pico medindo até 10 metros de comprimento e pesando até 55 toneladas. Esses são alguns dos maiores cristais do mundo. A areia vermelha é o que torna essa praia única e a razão pela qual os turistas se aglomeram em Tianjin, na China. Uma planta de cor vermelha, chamada Sueda salsa, vive na água salgada. Toda a praia acaba tingida de vermelho, com apenas a camada superior do mar visível. Também na China ficam as montanhas Tianzi, que inspiraram um famoso filme de Hollywood. Essas montanhas únicas se espalham por 50 km² localizados na área de Wulingwan. Milhões de anos de erosão de rocha criaram essa beleza incrível. Na ensolarada Califórnia fica o Parque Nacional da Sequoia, que abriga a floresta gigante. Ele já existe há milhares de anos. Mais de 8.000 dessas árvores colossais dominam a área, incluindo 10 das maiores plantas vivas do mundo. Estima-se que a Sequoia General Sherman tem até 2.700 anos de idade. Ela é reconhecida como a maior árvore viva conhecida do mundo, em volume. A Ilha dos Gatos, no Japão, tem uma população de menos de 10 pessoas e mais de 120 gatos. A ilha está localizada em uma região remota e os habitantes locais adoram isso. Se você estiver visitando esse lugar, certifique-se de vir com alguém que adora gatos. O Iêmen é o lar dos arranha-céus mais antigos do mundo e da metrópole mais antiga também. A antiga cidade de Shiban é considerada a Manhattan do deserto devido à coleção de prédios de lama que se projetam do solo do deserto. Ela era usada como um ponto de parada para as caravanas durante os tempos antigos. Esses prédios de tijolos de barro têm 7 andares e foram construídos com solo fértil, feno e água que foram transformados em tijolos e deixados para curar sob o sol por dias. Os andares térreos eram usados para manter o gado e os grãos, e os níveis superiores eram lugares para socializar e apreciar as belas vistas. A composição química das antigas fontes termais em Pamukkale, na Turquia, faz com que as águas que fluem pela borda pareçam mágicas. Elas não são boas apenas para limpar o corpo, mas também a mente. A configuração e a formação dessas rochas não são resultado do trabalho de humanos. Elas se formaram a partir de fortes erupções vulcânicas. Os cientistas ainda estão confusos por que a calçada dos gigantes na Irlanda tem uma forma tão estranha. Socotra é uma ilha parecida com um alienígena na costa do Iêmen, no Oceano Índico, uma das árvores mais impressionantes já vistas.
Ela é chamada de Árvore do Dragão e só pode ser encontrada nessa ilha incrível. Em 2008, foi classificada como Patrimônio da Humanidade. As Black Falls na Islândia recebem esse nome devido às colunas de lava escura que a rodeiam. A base da cachoeira tem pedras pontiagudas. Toda a estrutura foi inspiração para a arquitetura islandesa, vista em alguns de seus edifícios famosos.